Amoroso Pai Celestial, humildemente estamos neste lugar mais uma vez, esse lugar simples onde teus filhos, tuas filhas, sempre que podem, estão se reunindo para ouvir a tua palavra e aprender do Senhor no teu templo. Nós não somos nada, não temos nada, nos envergonhamos de nós mesmos, mas nós cremos em um Deus que é poderoso, que pode tudo, que sabe todas as coisas, e que antes da fundação do mundo já tinha nos visto agora nesse lugar, porque o Senhor é aquele que esquadrinha os rins e os corações, e tu, na forma da palavra, tem vindo nesses últimos dias para penetrar até a divisão da alma e do espírito e discernir os nossos pensamentos e as intenções dos nossos corações. Portanto, Pai, temos vindo até este lugar nesta noite, neste culto, trazendo as nossas vidas, nossos pensamentos, nossos sonhos, nossas frustrações, tudo o que somos, nada podemos esconder do Senhor. E colocamos-nos diante de Ti, pedindo misericórdia, pedindo perdão, pedindo ajuda, pedindo mais fé, pedindo que o Senhor acrescente a nossa fé, que o Senhor tire de nós toda dúvida, todo desespero, tudo aquilo que não é Teu, tudo que não é do Teu Espírito, que haja, ó Pai, uma completa limpeza através da água da palavra, esta água da vida, esta palavra da vida, que quanto mais formos ouvindo, quanto mais formos aprendendo, mais vamos crescendo e nos fortificando na fé. No nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos mais uma vez. Estamos inteiramente na Tua dependência, para a Tua glória, nós pedimos isto. Amém e amém. Amém. Que a graça do Senhor nosso Deus esteja com cada um de vocês. Então vamos nos colocar de pé enquanto começam-se as gravações e vamos ler as Escrituras no livro de Efésios. Vamos ler no livro de Efésios, no capítulo 1. Em Ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em Ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em Ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Efésios capítulo 1, versículo 13. É assim que está escrito na palavra de Deus. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos ler isto junto? Vamos lá? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai bendito, por estas vidas que são tuas. E eu não tenho nenhum domínio sobre elas, nenhuma influência sobre elas, porque não são minhas. Não fui eu que morri por estas pessoas. Não tive que pagar nenhum preço. O preço que tenho que pagar como uma vida de sacrifício, e isto com amor e dedicação,
é por causa da minha pequenez, é por causa das minhas próprias falhas. Então isto faz com que eu esteja cada dia mais cabisbaixo, mais envergonhado, mais humilhado, para que eu mesmo não confie na minha própria carne, como diz a tua palavra, mas para que a minha confiança esteja no Senhor. E assim também estas pessoas que têm vindo aqui, tendo confiança, que são a compra do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, tem nesse instante, ó Pai, seus pensamentos, mentes, corpo, alma e espírito voltados ao Senhor, voltados para o ensinamento da Tua Palavra. E que através deste ensinamento possamos encontrar a nossa posição em Cristo Jesus. Para que assim possamos, ao crer neste Evangelho, ao abraçar esta verdade, sermos então selados com este Espírito Santo que foi prometido para todo aquele que crer. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós pedimos. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Bem, meus irmãos, só um pouquinho de altura nesse microfone. Pouca coisa. Nós estamos estudando com a igreja já há alguns dias e este seria o culto de número 10, a respeito da confrontação de Efésios com Josué. O livro de Efésios com o livro de Josué. E ontem, no culto de Jundiaí, nós aprendemos sobre a nossa herança, algo que foi deixado para nós. E você sabe que a Bíblia diz que os filhos não entesouram para os pais, é os pais que entesouram para os filhos. Então, Paulo disse, se somos filhos, somos então herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E tem uma promessa para isto. E tem uma herança que foi deixada para nós. E esta herança, o maior tesouro que poderíamos receber, o maior presente que poderíamos ganhar, que através deste presente, Deus enviou seu Filho para nos assegurar este presente. O profeta do Senhor nos ensina que foi isto. Antes da fundação do mundo, Deus, no livro da vida, escreveu o teu nome. E todo o trabalho, toda a trajetória, tudo aquilo que você tem aprendido, desde os tempos de Adão até nossos dias, todo o trabalho que Deus tem desenvolvido nesta terra é para assegurar a você a ser possuidor daquilo, e aquilo que teu nome está designado lá como filho e filha de Deus, mostrando que você veio de Deus e que tem que voltar para Deus. Você não pode fugir deste caminho, você não pode se desviar deste caminho, nenhum demônio no inferno poderá te desviar deste caminho, e para se assegurar disto, para te assegurar nisto, o próprio Deus tem vindo neste tempo do fim, manifestando sua presença aqui na terra, para Ele mesmo, como sumo pastor, te tomar pelas mãos e te conduzir a pastos verdejantes, às águas tranquilas, e dar refrigério à tua alma. Isto quer dizer lugar de descanso. Lugar de descanso. Bem, esta promessa que foi nos assegurada, que foi entregue a nós, e agora você olha isto nas Escrituras e vê o que aconteceu no livro de Josué. E William Branham disse que o livro de Efésios é a mesma coisa, é o nosso livro de redenção. Nós temos voltado nossos pensamentos para isto, para aprendermos do próprio profeta de Deus, juntamente com as Escrituras, o que isto significa para nós. Porque Israel saindo do Egito em busca da terra da promessa é um tipo da noiva saindo da denominação. Do mesmo jeito que Israel saiu do Egito, da escravidão, amassando barro, levando chicotada, a mesma coisa estavam os filhos de Deus aprisionados em um sistema de homens, em um sistema de igreja, em um sistema denominacional, que não tem o verdadeiro conhecimento de Deus, não tem o verdadeiro temor pelas Escrituras, erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, outra vez acontece uma saída, um êxodo, e Deus levanta um homem ordenado e vindicado por Deus para nos levar outra vez, nos tirar deste Egito, desta escravidão mental e espiritual, e nos conduzir para a terra da promessa.
Você chegando na terra da promessa, então você precisa se aprontar para conquistar sua herança. E é isto o nosso tema nesta noite. Falaremos sobre uma fé conquistadora. Uma fé conquistadora. Se você observar no livro de Josué, o livro de Josué, ele começa com Deus animando Moisés. E o tema que você tem nesse capítulo é Deus fala a Josué e anima-o. Mas o tema central deste assunto aqui é preparando-se para a conquista. Preparando-se para a conquista. Porque eles precisavam conquistar algo. E isto que eles precisavam conquistar era deles. Você não poderá conquistar nada que não tenha que ser seu, que não seja seu. Você não vai obter algo dos outros. Você não vai tomar coisa de quem quer que seja. Você poderá dizer, mas Israel, quando assumiu a terra de Canaã, lá já tinha os jebuseus, os hititas e tantos grupos. Mas não eram donos da terra. Eles estavam ali como que posseiros. Tomaram conta de algo que não era deles. Porque do Senhor é a terra. Do Senhor é a terra. Deus é o Criador dos céus e da terra. E ele disse que a terra está em suas mãos. E você conhece tudo isso no livro de Jó, no livro de Salmos e todas essas coisas. Então aquele que criou a terra, que é o verdadeiro dono da terra, ele disse para Abraão, este lugar onde você está caminhando hoje será entregue à tua descendência. É deles. E através de Moisés, Deus assegurou que aquelas pessoas possuiriam isto. Então, quando estamos falando de uma fé conquistadora, observe que a palavra fé, o profeta de Deus disse que é o quê? O que é fé? Uma revelação. Algo que é revelado a você. Então, o povo de Israel, eles precisavam ter dentro de si esta certeza absoluta que a terra era deles. E todos aqueles que duvidaram da promessa, eles morreram no deserto e por isso ficaram 40 anos peregrinando, dando volta com ele, porque Deus disse, não posso permitir que este povo incrédulo, duvidando da minha promessa, entre na terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Então eu terei que destruí-los todos, apenas os menores de 21 anos para baixo, aproximadamente foi essa idade, apenas estes entrarão na terra. Os outros ficarão dando volta e vão sendo cobertos pela areia, cobertos por pedras no deserto e simplesmente isto. Mas eles não poderão possuir a promessa porque eles não tiveram fé, não receberam esta certeza que te dá a vitória sobre aquilo que te foi prometido. Amém? Estou vendo vocês muito quietos, como se não estivesse prestando atenção. Me desculpem. Na mensagem, a fé perfeita, o profeta do Senhor disse, você como um cristão, tem direito a toda bênção sobre a redenção. Bem, eu sei que eu tenho um direito. E as pessoas têm essas duas coisas, direitos e deveres. Direitos e deveres, direitos e deveres. A sociedade está sempre ali para apontar teus deveres. Como cidadão, como pai de família, como mãe, como estudante, faça isto, faça aquilo, pague seus impostos, faça isto, faça aquilo. Teus deveres, vêm as cobranças, você é chamado ao telefone, qualquer coisa você estará com o seu nome sujo porque não cumpriu seus deveres. Agora, aquilo que te é de direito sempre será negado. E o que te é de direito é teu. É teu. É assegurado, isto é teu. Então você você percebe que depois de muitos pais de famílias e mães e tal, perderem seus parentes, mulheres ficam viúvas e com acidente de automóvel e tudo isso, eles não sabem que existe uma indenização muito alta sobre aquilo.
Então, se você sofreu um acidente de automóvel, ficou inutilizado, qualquer coisa, e perdeu uma perna, ou seja o que for, a lei te dá isto. Você tem direito a uma indenização, a uma aposentadoria e tudo mais, porque você já paga este seguro. O motorista do carro paga este seguro, você que paga a passagem, você já está incluído tudo nos impostos, este seguro. Mas quando isso acontece, não pense que vai vir o advogado na sua porta dizendo: ei, fulano, seu marido morreu tal dia, tal acidente, tal e tal, então, olha, por direito está aqui uma boa soma de dinheiro, porque isto é um direito seu e a lei está te entregando. Não pense que eles farão isso. Você alcançou a idade de se aposentar, é um direito que, por lei, isso está garantido. Mas por que será quando você chega aos seus 60 e poucos anos, 65 e tal, por que ninguém vem na tua porta dizendo: fulano, está no tempo? O prefeito da cidade mandou aqui o edital dizendo que está no momento de você se aposentar, porque você tem que começar a ganhar esse benefício. Eles não farão isso. Você terá que correr atrás e a metade daquilo que é teu terá que dividir com advogados, porque você não imagina a tramóia que tem por trás disso. A máfia nojenta, com licença da palavra, que há por trás de todas estas coisas. Então aquilo que te é de direito não te é entregue. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que correr atrás daquilo que é teu, por direito. Agora, tratando-se das coisas espirituais, tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra é teu. E você precisa aprender a tomar posse destas coisas. Você precisa saber o que é mais importante para você nesse tempo que você está vivendo. Você, como um cristão, tem direito a toda bênção sobre a redenção. O profeta diz: pela qual Cristo morreu. Por que é de direito meu? Eu mereço? Não, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Bem, de alguma forma, peguei uma enfermidade, de alguma forma, passei por algum problema, e pronto. Mas tem um livramento nas Escrituras. Tem um livramento nas Escrituras para aquilo. Está alguém aflito, está alguém doente, então ore, então chame para orar, e todas essas coisas. Bem, é um direito meu. É um direito. Está você com problemas, está em dificuldade, está sendo atormentado, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É um direito meu. Agora, por que eu tenho esse direito? Eu não fiz nada para isso. Mas aqui nós temos esta certeza que é nosso, porque foi pago um alto preço para que nós possamos adquirir estas coisas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu para nos dar este direito. É sua, tudo tem sido pago. Somente tem que crer. O problema é isto, é a falta de confiança, é a falta da fé, desta certeza que isto é teu. Veja isto. Não é questão de imaginar: eu acho que eu creio, eu acho que eu creio. Eu até estou crendo, viu? Eu não era assim não, até melhorei. Não é questão de imaginar: eu acho que eu sou crente, eu acho que eu sou filho de Deus. E consegui me livrar dessa provação, consegui me livrar dessa tentação, eu acho que Deus está me ajudando, eu acho que eu sou filho de Deus. Não é questão de imaginar, não é questão de fantasia, não é questão de você achar que tem fé. O profeta diz: não é questão de imaginar, mas de crer e saber que é seu. Assim como você sabe que 2 e 2 são 4, não pode ser 3,5, nem 4,1, nem 5, 2 e 2 são 4, isso é certeza absoluta. A matemática não falha, isso é certeza absoluta. Então a mesma coisa são as leis de Deus, e essas leis de Deus te asseguram isto, teus deveres e teus direitos. Então, se você cumpre com os seus deveres, automaticamente tudo que é teu por direito será dado a você. Essa é a fé conquistadora. Nos ensinou William Branham na mensagem A Fé Perfeita. Agora, meus irmãos, vamos para o livro de Efésios mais um pouquinho aqui, para vermos algo muito tremendo nisto que nós já temos lido tantas vezes. Porque aqui diz, onde nós acabamos de ler, que existe um lugar. Esse lugar, ou uma pessoa, ou um ser, ou uma posição, isto tem que ser nosso e temos que estar nisto. Veja isso aqui. No versículo 12 de Efésios 1, diz:
com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Veja, bem, aqui está em quem. E este em quem implica aqui em pessoas, ser. E Paulo, aliás, o apóstolo Pedro, quando ele foi questionado pelo Senhor Jesus, diz assim: olha, vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem sair? Então, Pedro respondeu: para quem iremos nós? Entenda que Pedro não diz para onde eu vou, para qual igreja ir, para qual grupo me unir, para qual companheirismo vou. Não foi questão de um ambiente ou um lugar, se trata de um ser. Se trata de um envolvimento aqui com o ser do próprio Deus. É nele que temos que estar. Observe isto. Em quem também vós estáis. Este em quem, ele já disse no versículo anterior, é em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Bem, primeiro para poder eu estar em Cristo, eu tenho que ouvir a palavra da verdade. Então, meus amados, automaticamente isso tem que vir à sua inteligência. Se você não ouvir a palavra da verdade, você não tem como estar em Cristo. Você pode ouvir falar sobre Deus, você pode ouvir falar sobre o céu, novo nascimento, salvação, perdão dos pecados, sangue derramado, sacrifício da cruz. Você pode ouvir tudo aquilo que está escrito nas Escrituras. Mas, se aquilo não for vivificado pelo Espírito que a inspirou, que a escreveu, se o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver e não conhece, não vir a você para te entregar esta revelação, porque Jesus disse: não é a carne e o sangue que te revela, mas o Pai, e você sabe que este Pai é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não vir para te dar esta certeza, para colocar em você esta revelação, que o William Branham chamou de uma fé conquistadora, então você não estará ouvindo a verdade, e por não estar ouvindo a verdade, mas apenas um evangelho misturado com interpretações humanas, você pode estar em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer grupo, menos em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e não é simplesmente ouvir, viu? Porque tem muita gente que escuta, ouve, mas aqui diz: e tendo nele também crido. Então você tem que crer no evangelho que te é apresentado e naquilo que você ouve. Quando você ouve a verdade e você crê naquilo. E quando você diz eu creio, aquilo tem que ser através de uma revelação. Porque muitos dizem que crê, mas não crê coisa nenhuma. Não adianta dizer que crê e na hora que vem a prova, quando a sua fé é provada, você pula fora daquilo. Veja uma coisa, a Bíblia diz que viria um tempo de prova. E esta prova é chamada, não é nós que somos provados, não é o irmão fulano que é provado, não é a irmã Joana, não é a irmã Maria, o irmão José. A prova é da fé. A Bíblia diz: a prova da vossa fé. O que é provado nesse tempo do fim é a tua fé. Porque todo mundo diz que crê. Todo mundo está dizendo que crê na palavra, que crê no evangelho, que crê nos céus, que crê no arrebatamento. Então esta crença que eles dizem que tem, esta revelação que eles dizem que tem, porque fé é revelação, então o próprio Deus vem, traz o livro aberto que estava selado com 7 selos. Apocalipse 10:7 entra em atuação: e vi descer do céu um anjo forte, e tinha em sua mão um livrinho aberto. Este livro era o mesmo que estava selado com 7 selos. E este livro, quando vem, o juiz supremo está trazendo a sua avaliação, dizendo: olha, está aqui a forma que deve ser. E eu tenho vindo diretamente, pessoalmente, como o mestre dos mestres, para provar a vossa revelação. Vamos então fazer uma confrontação para ver se aquilo que você crê é realmente a minha palavra, a minha vontade, a minha avaliação como juiz supremo. Veio que coisa tremenda? É assim que tem acontecido. É isto que está desenvolvendo-se neste tempo do fim. A prova da nossa fé. Porque depois que a sua fé é provada e você entra por esta preparação, e nesta preparação você terá que receber, então, você tem que estar calçado aos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Você tem que vestir toda a armadura de Deus, a couraça da justiça, o escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
então você estará pronto para conquistar aquilo que é teu por direito. E você sabe que é o que aconteceu no livro de Josué. Eles se prepararam para atravessar o Jordão, fazer morrer a si mesmo, suas armas próprias teriam que ser deixadas de lado. A inteligência do homem, a forma do homem, o conhecimento do homem, a sagacidade do homem, tudo tem que ser deixado para trás do Jordão. Deus é quem nos veste com a sua própria armadura. E dali por diante já não será mais você. Paulo disse: eu morri e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Então você entra na terra da promessa, você entra ao Espírito Santo e expulsa tudo aquilo que não é da parte de Deus. Tudo aquilo que não é de Deus precisa sair. Então observe porque está aqui nas Escrituras estas coisas, viu? Porque isso está aqui. Depois de tudo isto, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esta é a nossa promessa, este é nosso selo, esta é a nossa herança. O Espírito Santo. Foi Ele mesmo quem colocou o nosso nome no livro da vida antes da fundação do mundo. É Ele mesmo quem veio nos preparar para entrarmos a possuir aquilo que é Ele mesmo, porque temos que estar nele, edificado nele. Amém. Amém. Vamos para Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É esse lugar que você tem que estar. Josué capítulo 1, versículo 3 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu prometi e eu estarei aqui para confirmar isto a vocês. É o que está acontecendo conosco nesse tempo do fim. Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Israel foi eleito para aquilo, era o povo eleito de Deus, a menina dos olhos de Deus, e eles foram escolhidos para entre todos os povos da terra para possuir a terra de Canaã. E tudo aquilo está escrito não sei se é no livro de Coríntios, mas Paulo disse: todos os acontecimentos com o povo de Israel ficaram escritos para nosso exemplo, Estas coisas foram escritas para nosso exemplo. Então, quando eles foram escolhidos por Deus entre todas as nações, nos últimos dias haveria também um grupo de pessoas que seria escolhido entre todos os outros. E somente estes poderiam entrar na terra prometida, no Espírito Santo. E para isto, independente do que você fez ou vai fazer, Deus te escolheu e te elegeu nele mesmo, antes da fundação do mundo. Também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, que aí na sua escritura está caridade. Pois bem, para esta leitura aí, no versículo 5 que diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Você foi predestinado para filhos de adoção. E eu quero fazer uma pausinha aqui para conversarmos um pouquinho sobre isto, porque aqui está tratando de filhos de adoção, e isso não significa que você foi adotado porque não era filho. Isto é totalmente diferente da adoção que se tem hoje, que nós conhecemos no mundo normal. Quando se pega uma criança sem pai, abandonado na porta de escola, de um convento, seja onde for, e é levado para uma instituição e tudo, e depois pessoas caridosas e tal, vai lá e adota aquilo como filho. Não estamos tratando disso. Estamos tratando daqueles que estavam em Deus, atributos de Deus, antes da fundação do mundo, e que antes de houver qualquer coisa, Deus já tinha escolhido e elegido nele mesmo, para que nos tempos próprios, estas pessoas, quando se manifestassem em corpos de carne, pudessem então reaprender, fazer uma reavaliação e voltar a mente, a sua lembrança, a sua inteligência para um estágio antes de qualquer coisa.
O profeta de Deus disse, somente Jesus sabia quem ele era. Por isso ele disse, Pai, glorifica-me outra vez com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Somente Jesus, em carne, sabia disso. Mas o profeta disse, eu e você nos esquecemos disso. Quando nos manifestamos em carne, não lembramos nada de lá. Então a palavra de Deus, o evangelho da salvação, as boas novas que sempre serão novidade para nós, o Espírito Santo vem então falando ao teu coração, dizendo, você é meu, você é minha, o seu propósito de vida não é só nascer, crescer e morrer, não, estão no campo de prova, estão no deserto de experiência, esse é o lugar de provação, é aqui na terra, é o lugar onde está sendo travada uma grande batalha contra o meu adversário, Satanás, e é na carne que isso tem que ser vencido, e vai chegar o momento, se vocês como filho obediente, obedecer minha voz, obedecer minha palavra, obedecer meus desígnios, vocês então serão adotados. Esta adoção é para quem já é filhos. Esta adoção é simplesmente para reconhecer que você aprendeu pela experiência e aprendeu diretamente do tutor, e você sabe que o tutor ou mestre é o Espírito Santo, e aprendeu e recebeu toda aquela avaliação de Deus, colocou aquilo em prática, cresceu em amadurecimento. Paulo disse que a doutrina sobre Melquisedeque não é para iniciantes, não é para criança, é para quem está com seus sentidos exercitados na fé, porque a doutrina sobre Melquisedeque trata-se de Deus mesmo, e Deus mesmo ministrando seus filhos, Deus mesmo ministrando a Abraão, Deus mesmo ministrando a semente de Abraão pela fé, os filhos de Abraão através da fé, e tudo mais. Então, essas coisas, o próprio Deus vem e trabalha com você, e depois te coloca numa posição de este homem, este jovem, esta mulher é uma pessoa de responsabilidade. Eu posso confiar nele, eu posso confiar nela, porque ele aprendeu diretamente comigo e coloquei na sua mente a minha avaliação. Em outras palavras, você passa a ter a mente de Cristo. Então, uma pessoa dessa, Deus pode confiar. Uma pessoa dessa torna-se embaixador do céu. Uma pessoa dessa fala em nome de Deus. E aquilo que Deus disse para diante daquelas testemunhas, Pedro, Tiago e João, e Moisés e Elias, que já tinha passado para o outro lado, mas estava ali presenciando, Deus disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. E disto se trata o processo de adoção. É quando Deus diz, este homem, esta mulher, este moço, este jovem, ele aprendeu, ele foi um estudante obediente, ele foi um filho obediente, e ele está apto para levar adiante os pensamentos de Deus, os pensamentos do Pai. Então o que ele falar, serei eu falando. Abrirei sua boca, é aquilo que Jesus disse, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque no momento próprio eu colocarei as palavras em vossa boca. Então ele diz a mesma coisa, este é meu filho, esta é minha filha, a ele ouvi. O processo de adoção. O irmão Brian Consueck, quando encontrei com ele em La Paz, agora no mês de junho, falando a respeito do que ele tinha ensinado para nós, a respeito do que o povo está aprendendo, ele disse, irmão Rosendo, depois que o povo aprende sobre a relação entre Deus e seu Filho, Jesus Cristo, depois que o povo aprende a respeito da deidade, o próximo passo é eles aprenderem sobre o processo de adoção. Eles precisam saber que assim como o Filho de Deus recebeu a adoção plena, então também nós, como filhos, precisamos também passar pelo processo de adoção. E quando você passa por esse processo de adoção, não é outra coisa a não ser Deus então te introduzindo no lugar, na terra, em Canaã, no Espírito Santo, porque você é herdeiro disso. Ele deixou isso para você. Eu quero ler algo para vocês aqui rapidamente. Na mensagem Israel no Egito, parágrafo 45. Agora, antes de que você se convertesse em um cristão, Deus te chamou. Observe, antes de você se converter em um cristão, Deus te chamou. Não que você chamasse a Deus. Não, Deus chamou a você.
Você não estava perdido, começou a dizer: ô Senhor, sabe de uma coisa, eu estou me arrependendo dos meus pecados, me ajuda, me dá as mãos. Nunca é dessa forma. Não, senhores. Você nunca chamou a Deus. Deus chamou você. Agora, ele chamou a Abraão, e ele é o pai de todos nós, na fé. Note agora, ele disse a Abraão. Agora, observe. Trata-se de eleição. Quero entrar nesta eleição. É muito forte. O que é eleição? Bem, muitas igrejas não creem em predestinação. Muitos grupos religiosos não ensinam isso para as pessoas, mesmo que leem nas Escrituras, mas aplicam de uma forma errada. As pessoas pensam que não eram filhos de Deus e chega-se um momento, quando ela crê no Evangelho, ela passa-se a ser filho de Deus. Não, Senhor. Ou você é filho de Deus, ou é filho do diabo. Jesus disse que existiam esses dois grupos. Algumas pessoas, ele disse: vós tendes por pai o diabo, e por isso não querem ouvir minhas palavras, porque quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Mas, em outra parte, ele chama os seus de meus filhos. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Observe estas coisas. Então, um filho do diabo nunca jamais passará a ser um filho de Deus. Um filho de Deus nunca se tornará um filho do diabo. Disto se trata o processo de eleição. Fomos elegidos nele antes da fundação do mundo. Isso está esclarecido no Antigo Testamento, no Novo Testamento, desde o Gênesis até o Apocalipse. E para mostrar como é que Deus escolhe, como é que Deus elege, ele disse assim: olha, antes que os dois meninos houvessem nascido, não conhecendo o bem e o mal, ainda no ventre de sua mãe, eu disse: amei um e aborreci o outro. Me agrado de um, do outro não. E Paulo disse: agora, como é que você vai fazer? Você vai chegar a dizer, você vai chegar diante de Deus e dizer: Senhor, que injustiça é essa? Porque Esaú não tinha feito nada de errado. Mas Deus, pela sua presciência, sabia toda a trajetória de Esaú. Deus, em sua presciência, em sua onisciência, ele sabia todo o processo de Caim. Ele sabia todo o processo de Judas. Como também sabia todo o processo de Paulo, que de perseguidor da igreja, que se tornar perseguido, um defensor da fé, um baluarte, uma coluna da verdade dentro da igreja de Deus. Deus conhece todas as coisas, por isso ele nos predestinou. Não dependeu de alguém. Não pense que foi simplesmente porque alguém pregou o evangelho para você. Não pense que foi porque alguém te fez o convite. Não pense que foi porque você encontrou a escritura e começou por curiosidade a ler, como aconteceu comigo. Isso não tem nada a ver, não é nada do que alguém possa fazer. É o que ele fez antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, Deus escreveu nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. E foi para redimir estes nomes que Jesus Cristo manifestou-se em carne e pagou aquele preço. Não pense que Deus disse assim: olha, tem muita gente perdendo no mundo, o diabo está enchendo o bolso com tanta gente, está enchendo, está fazendo cada vez mais, está crescendo a latada lá no inferno de tanta gente. Então eu vou enviar Jesus lá, e Jesus vai sofrer muito, vai apanhar, vai ficar ensanguentado, e o povo vai ficar com dó e vai se converter. É essa a ideia do mundo religioso. Usam o evangelho da cruz para sugestionar o povo a ter dó. Tadinho de Jesus. Meus amigos, isso está muito mais além, está muito maior do que isto. Isso está muito mais à frente do que este pensamento rasteiro que apenas torna pessoas igrejeiros. Estamos tratando do evangelho, estamos tratando da palavra da vida que te elegeu, te escolheu antes da fundação do mundo. Agora, eleição, quero entrar nisto. É muito forte, porque é a verdade. Mensagem, Israel no Egito, parágrafo 46. Agora, você não se converteu em um cristão só por coincidência. Porque você se converteu em um cristão, olha, você se converteu em um cristão antes que o mundo, antes que você estivesse neste mundo. Você já era um cristão. Você já era um filho de Deus. Quando você foi manifesto em carne, porque ali está no corpo da mamãe a criancinha sendo gerada.
Juntou-se ali o germe de vida com o óvulo que vai formar o corpo, né? E tudo mais. E ali está músculo se contorcendo. Mas aonde está a vida em si mesma? Aquilo está ao redor da mãe, esperando aquela criança nascer, vir a vida para que aquele fôlego de vida, o espírito, entre ali. Pois bem, observe. Você se converteu em um cristão antes que você estivesse neste mundo. Antes que você nascesse, Deus te ordenou para ser um cristão. Desde o jardim do Éden, desde antes da fundação do mundo, você diz: oh, é isso certo, irmão? Isto é a verdade. Deus, antes de que você soubesse alguma coisa, houve um tempo, agora ele vai entrar naquilo que eu disse agora há pouco. Houve um tempo que você sabia. Houve um tempo que você sabia que sua mente, porque sua mente está escurecida para isto agora. Tem havido somente um homem sobre a terra que sabia o que ele era antes de nascer. Bem, para que não fique nisso, o diabo, quando trabalha contra a verdade, ele inventa tudo quanto é de coisa. Então, uma das coisas que o diabo tem inventado é levar as pessoas a pensar o que era antes. O que é que eu era? Que tipo de pessoas eu era? Porque começa a pensar em outras vidas e aquela coisa toda, porque vem a pergunta: quando eu morrer, o que é que acontecerá comigo? Será que eu já vivi antes? Será que eu vou viver depois? Vai acabar na sepultura? Então começa a inventar coisas e o diabo começa a infundir em suas mentes doutrinas heréticas contrárias às escrituras, como a doutrina da reencarnação. Então as pessoas começam a serem sugestionadas, a serem hipnotizadas e começam então a imaginar-se no ventre da mãe, no feto, e daqui a pouco começa a dizer: bem, então quando volta do transe, aí diz: eu era um rei em tal ano assim, eu era não sei o quê, e outras acorda daquele transe triste, porque descobre que era uma prostituta e tal tempo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Isto tem um fundo muito grande de verdade, porque o espírito demoníaco que estava naquele rei, o espírito, aquele anjo caído que possuiu aquela prostituta, aquele ladrão, aquele mentiroso, ou aquele homem caridoso, porque o diabo é religioso, aquele mesmo demônio, porque o profeta disse: os espíritos não morrem, aquele mesmo demônio que viveu, que em séculos passados assumiu determinados corpos e trabalhou através de determinadas personalidades. Este mesmo demônio hoje está ungindo as pessoas. Então, quando as pessoas é regredida procurando saber vidas passadas, eles não vão ver outra coisa em seus transes mentais. Eles presenciarão de verdade a atuação daquele espírito, daquele anjo caído que trabalhou através da vida daquelas pessoas e que agora está possuindo. E quando eles acordam, eles vêm com tanta certeza que viveram outra vida, que começam então a trabalhar nesta vida para a próxima. Agora, não precisam do sangue de Cristo, não precisam do sacrifício da cruz, não precisa de perdão de pecado, não tem nada do que se arrepender. É disso que se trata a religião espírita. É só fazer boas coisas, tratar bem as pessoas. Claro, porque se você sabe, se você for bom, tudo de bom acontece com você, é a lei da causa e do efeito. Se você tratar bem a vizinhança, então você será um bom vizinho, você terá regalos, presentes com isso. Bem? Então tudo é uma troca. Então essas pessoas querem viver desta forma, porque na mente deles, quando eles deixarem esta vida, eles vão para a Igreja Católica inventou o purgatório. Os espíritos inventaram um lugar intermediário, mundos intermediários, onde ficarão por um período de tempo e depois é concedido outra vez regressarem e viver de novo e assim ficar indefinidamente. Eles não precisam de Deus, eles não precisam do céu, eles não precisam de se arrepender dos seus pecados, eles acham que se tornarão boas pessoas através de bons atos, de boas atitudes. E a palavra de Deus, a doutrina da predestinação diz: não é o que você fez, é o que ele fez por você. Isto tira o homem de letra, isto tira o homem de qualquer assunto, de qualquer posição. Agora, só houve um homem na terra que sabia o que ele era antes, e esse foi Jesus. Só. Ele disse:
Glorifica-me, Pai, com a glória que eu tive contigo desde antes da fundação do mundo. Vê? Ora, ele era Deus encarnado, ele podia mover-se atrás ali e saber o que isto era, mas nossas mentes estão agora obscurecidas. Você não lembra deste tempo de glória quando você estava em Deus. Então, o resultado, o Espírito Santo trabalha em você e daqui a pouco você começa a sentir saudade do céu. Você começa a pensar nessas ruas de ouro. Daqui a pouco você começa a pensar no novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Daqui a pouco você começa a pensar em Nova Jerusalém. Você pensa nos seres angelicais louvando ao Senhor. E aquilo vem porque Deus, numa forma simbólica, escreveu isso, fez com que os profetas escrevessem isso nas páginas das Escrituras e disse: leia, bem-aventurado o que lê e o que ouve as palavras desta profecia, porque quanto mais você lê, quanto mais você ouve sobre Deus, então aquilo começa a ser vivificado dentro de você e tua mente vai se despertando para algo que é teu. Para algo que é teu por direito. Viver com Deus. Estar com Deus. Veja aqui. Mas nós somos ordenados, parágrafo 48 da mensagem de Israel no Egito. Mas nós somos ordenados, predestinados. Você sabe o que significa predestinação? Ele diz: predestinação é qualquer coisa que foi prevista ou vista antecipadamente por Deus. Amém. Isto não é leite batido agora, não é leite desnatado. Leite batido é leite desnatado. Passa por um processo que eles tiram a nata, fica aquela coisa fina. E compra leite desnatado e veja que coisa. Não dá nem para colocar junto com o café. É horrível, não tem gosto de nada, meu Deus do céu. Não sei nem para que serve. Não é? Pode ser até coisa boa de acordo com o nutricionista, mas não gosto de jeito nenhum. Mas observe, o irmão Branham disse: isto não é leite batido agora. Note, eu creio que isto pode escandalizar. Será melhor que cheguemos ali em um minuto. Volte comigo a Efésios. Ele está pregando sobre Israel no Egito. A trajetória de Israel saindo do Egito para a terra de Canaã. E você não pode entender o que aconteceu se você não tiver a revelação sobre o livro de Efésios. Porque o livro de Efésios está tratando da nossa adoção, do nosso processo de adoção, do nosso processo de predestinação, eleição e predestinação. Saiu de um lugar e está voltando para aquele lugar. Saiu de uma denominação para se estabelecer na palavra. Saiu do sistema do homem para estar em Cristo. Disso se trata o livro de Efésios. Saída e chegada. Saída e chegada. Sair de um lugar e entrar em outro lugar. Então veja, é melhor que nós cheguemos a isto logo. Volte comigo ao livro de Efésios, no primeiro capítulo, e leiamos ali um pouquinho, porque tenho temor de que você está falhando em ver isto, e só está pensando que eu estou dizendo isto. Não estou. Escute muito próximo agora. Chegaremos à igreja em uns quantos momentos, depois de um tempo. Paulo está falando, dirigindo-se em Efésios 1, diretamente ao ombro, à igreja, à raiz. Isto é aonde vamos nesta noite. Não é para bebês. Não é para bebês. Isto é para crescidos, não para bebês. Por isso que eu disse para vocês, quando começamos a estudar o livro de Josué e Efésios, que estas coisas são para aqueles que estão no processo de adoção. Para aqueles que precisam entender quais são os seus deveres e direitos agora no momento de possuirmos a promessa que é o Espírito Santo. Paulo disse: depois de você ter escutado a verdade, depois de você ter escutado o Evangelho, depois de você ter crido nele, então, depois disso, é que você é selado com o Espírito Santo da promessa. Este selado no Espírito, na promessa, também está estabelecido ou sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E se isto trata-se de uma vida pautada pela palavra e pelo Espírito, porque o Espírito e a palavra é a mesma coisa, então significa que você está pronto, está pronta para dentro de Canaã, no Espírito Santo, enfrentar qualquer adversário que estiver ali para te atrapalhar.
Não importa se é hititas, se é peruzeus, se é filisteus, se é jebuseus, girgazeus, não importa qual é o eu. Viu? Se é o eu posso, o eu quero, o eu tenho, o eu creio, o eu acho, o eu digo, sabe? O eu não faço ou o eu faço, não importa o que é o eu. Não é você, não é o eu, não é nosso ego. É ele, é ele, é ele. Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nele. Se tirarmos Cristo, 1 segundo das nossas vidas estaremos perdendo na batalha. Quando você prestar atenção, já muito sangue foi derramado. Estou fazendo uma ilustração. É nele, é através dele, é por ele. A Bíblia diz, por ele, para ele são todas as coisas, tanto visíveis quanto invisíveis. Então a tua vida material, espiritual, ou seja o que for, não importa quantos queiram te oferecer alguma coisa. Se não for através da verdade da palavra, através de Cristo, não queira, não aceite. Tem que estar estabelecido na palavra, porque só assim você sabe que está no centro da vontade de Deus. Pequenos bebês. Vamos colocar de pé. Pequenos bebês. Eu tenho um ali atrás que está apenas aprendendo a caminhar. E ele cai e se levanta. E ele pensa que é algo grande. É assim que ficam os bebês. Ah, conseguiu só esticar a mão para pegar o brinquedo e já acha que faz muita coisa e balança para lá e para cá. Faz apenas um barulhinho de gagá, gugu, dadá, falando línguas estranhas. E não tem intérprete para aquilo. Você tem que estar imaginando se está com sede, se está com fome, se está com sono, coisas assim. E ele acha que está fazendo uma grande coisa. E começa então a se arrastar pelo chão e puxa, já olha assim para o berço lá atrás e diz, não, aqui não quero mais não. Começa a engatinhar por ali, vai lá e pensa que está fazendo grande coisa. É só um pequeno bebê. Daqui a pouco começa a se levantar, dá os primeiros passos, e porque é aplaudido e os pais dizem, muito bem, vem cá, vem para o papai, e ele fica todo contente, é aquele sorriso sem dentes, né? É aquele sorriso sem dentes. Ele acha que está fazendo uma grande coisa. E o resultado... Você que já passou por toda essa experiência, diz, ih, coitado, não é possível, ai, que coisa mole, não é possível, que menino fraco, que menino... Não, senhores, você sabe que é um processo. Você sabe que é um processo. Então, se você aprender e colocar isso em prática na sua vida espiritual, com os seus irmãos, com as suas irmãs, não pense que é diferente, é a mesma coisa. O bebê, aquele que está aprendendo, tentando caminhar, ele acha que está fazendo uma grande coisa. E me livrei de cigarro, você viu? Agora o inimigo, quero ver. E pensa que fez uma grande coisa. Daqui a pouco, olha, a bebida já não me atrapalha mais, a droga já consegui me livrar. Aquelas más companhias, e quando eles me chamam eu já digo não. E acha que está fazendo uma grande coisa. Meus amigos, isto não é nem o começo da batalha. A batalha mesmo, você só vai enfrentar quando chegar o momento de você possuir a terra. Tem muralhas para ser derrubadas. Tem muralhas para ser derrubadas. Pequenos bebês, eu tenho um ali atrás que só estão aprendendo a caminhar e cai, se levanta e ele pensa que é algo grande. Eu fui desta maneira um dia. Temos que reconhecer isto. Fomos também assim um dia. Demos os primeiros passos na fé. Tivemos nossas dúvidas, nossas indagações. Será que é? Será que não é? Fomos crianças também um dia, nesta caminhada de fé. Aí o irmão diz, eu fui desta maneira um dia, mas agora sou um homem. Agora, são simplesmente palavras de um pregador no púlpito. Mas quando você sabe que este era o mensageiro de Deus, enviado para o tempo do fim, o último profeta enviado aos gentios, com o quinhão, vamos dizer assim, como Paulo teve o quinhão de mensageiro, esse também teve a parte que ele cabe de ser o mensageiro, a última era da igreja. Então nós temos que observar suas palavras. Eu fui um menino um dia. E como menino, nesta caminhada, neste evangelho, nesta mensagem, eu achei que estava fazendo grandes coisas. Quando eu brigava com as denominações, quando eu comecei com os rudimentos. Mas, meu filho, eu deixei de ser menino, agora eu sou um homem. E você sabe, se você alcançou isto, e agora eu sou um homem, no sentido geral, você pode dizer, agora eu sou uma mulher, eu não sou mais aquela bebezinha, não sou mais aquele infantil, não estou mais brincando com boneca. Quando você diz, agora eu sou um homem, isso quer dizer... Deus tem me chamado agora para um lugar público, porque agora não tem por que ficar me escondendo por aí, por acolá. Mas você é crente? Eu sou. Né? Ninguém é naquele lugar e só você.
E daí a pouco eles brincam, conversam, você brinca também, e ri, aquela coisa. Daí a pouco você é crente, você diz, o que é que eu fiz de errado? Aí é aquela coisa. E às vezes, melhor dizer que não sou, melhor dizer que estou tentando. E, olha, isso é coisa infantil, isso é coisa de criança, viu? Isso é coisa de criança. Quando se chega a ser homem, nesta caminhada de fé, então o que é que aconteceu com Jesus? Ele subiu para um alto monte, lá suas vestes se tornou resplandecente, teve ali testemunhas tanto do mundo visível quanto do mundo invisível, e ele suas vestes tornou resplandecente, porque ali estava acontecendo a adoção do Filho de Deus. E Deus disse: este é meu Filho amado, a ele eu vi. Ele alcançou a maturidade. É público. Você tem que se tornar uma carta que pode ser lida diante de todos os homens. Em todo lugar que você for, você tem que ser a palavra de Deus escrita por dentro e por fora. Quem olhar para o teu semblante, quem olhar para a tua veste, quem olhar para a tua maneira de ser, tem que saber que ali está um homem, uma mulher que testifica da palavra, que testifica de Deus. Isto é esta expressão: agora eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas infantis. Mensagem Israel no Egito, parágrafo 49. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos encha com a sua graça e a sua verdade. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, humildemente diante de Ti, nós estamos neste final de culto mais uma vez, agradecendo ao Senhor por Tua bondade e Tua presença diante de nós. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Que o homem não seja visto, mas que o Senhor, o Espírito Santo, esteja movendo nos nossos corações nesse instante, nos compungindo a cada dia e estarmos mais obedientes à Tua vontade, porque Tu estás aqui para realizar algo em nossas vidas. Tu estás aqui para dirigir nossos pensamentos, para guiar nossos passos, para nos apontar o caminho, para nos levar adiante. Toma-nos pela mão, Senhor, e consagra as nossas vidas para este momento tão tremendo que está se aproximando de cada um de nós. Nós não temos o amanhã assegurado nas nossas vidas normais, só podemos dizer por nós mesmos que temos o hoje, este momento, e queremos fazer deste hoje, deste momento, o melhor momento das nossas vidas. E no melhor momento das nossas vidas, não poderemos ser felizes se não estivermos estabelecidos em Cristo Jesus, no Espírito Santo, na palavra. Perdoa-nos, ó Senhor, nas nossas faltas e incapacidade. Levanta-nos, ergue-nos do chão, ergue-nos desta terra, Senhor. Primeiro, nesta forma espiritual, quando nossos corpos já não vivem de acordo com os ditames deste mundo, e que assim possamos, ainda pisando no chão, mas que possamos estar com nossas mentes no céu, porque é para lá que iremos em breve, para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Ajuda teu povo ao redor do mundo, os irmãos que nos ouvem nesse instante em seus lares, através, ó Senhor, dessa transmissão, que eles sejam ajudados e abençoados pelo Senhor. E amanhã ou depois, Pai, se essa gravação chegar nas mãos de alguém, que a unção da tua palavra possa reinar também neste lar, nesta vida, nesta família, nestes corações. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti. Glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Com as nossas almas, com as nossas almas alimentadas, com o pão da vida, com o pão da vida, com o pão da vida, com as nossas almas alimentadas, com o pão da vida, que é Jesus. Vamos levantar nossas mãos e dizer todos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Abençoe um ao outro e até nos encontrarmos outra vez. Aos nossos visitantes, muito obrigado pela presença. Deus abençoe a cada um de vocês.